Essa semana eu vou falar sobre o fundamento do judaísmo. Na semana passada eu falei sobre o povo hebreu, também conhecido como israelita e judeus. Hoje irei falar sobre o judaísmo e mais relacionado à religião. Antes de iniciarmos, eu vos lembro de não esquecer de curtir, comentar, compartilhar, tocar o sininho e se inscrever no canal. É grátis, você não paga nada, meus queridos. Eu estou criando conteúdo cultural em prol da sociedade. É necessária a compreensão de todos, sob pena de eu direcionar os meus trabalhos mais para a filosofia. Eu conto com vocês, o canal precisa crescer e eu dependo de vocês, amores. O judaísmo é uma religião monoteísta que surgiu com os israelitas no Mediterrâneo Oriental. Foi o Levante do Sul, dentro do contexto da civilização ribeirinha da Mesopotâmia. Os israelitas eram das tribos nômades da região, assim chamada por considerar-se descendente de Jacó, que mudou seu nome para Israel. Hoje, o judaísmo é um modo de vida fortemente associado ao sistema de fé e convicção religiosa. Tanto o cristianismo, islamismo e maçonaria, até certo ponto, derivam do judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Quem é o Deus dos judeus? Deus de Israel era conhecido por dois nomes principais na Bíblia. Um é o Zef, conhecido como o tetagrama sagrado. Este nome é às vezes vocalizado teoricamente pelos estudiosos como Yosé, que é Jafé, ou Iosvá, entre parênteses Jeová, sendo este Jeová o mais comum e por razões de tabu é substituído por Deus Adonai, o Senhor, na liturgia. O que prega a religião dos judeus? Atualmente, a pluralidade religiosa e prega a obrigação de cumprimentos da Torá apenas pelo povo judeu. No entretanto, defende que certos mandamentos, chamados de leis de Noé, devido aos terem sido entregues por Deus a Noé depois do dilúvio, deve ser seguido por cada ser humano. O que os judeus não podem comer? Não come carne de porco, de cavalo, coelho, caranguejo, lagosta e camarão. Há proibição de misturar leite com carne, devendo haver espaços de 6 horas entre os alimentos. Quem é o Hazan do hebraico? Significa em hebraico um nome, é uma forma frequentemente para designar Deus, dentro do judaísmo, em qualquer contexto, visto que para os praticantes religiosos, o nome original de Deus não pode ser pronunciado no hebraico, devido à sua natureza sagrada e absoluta. Crença dos judeus. A ideia de Messias do moderno judaísmo é diferente da visão do Messias do cristianismo, porque os judeus acreditavam que Jesus não cumpriu as suas profecias messiânicas, que estabeleceram o critério para a vinda do Messias. Textos sagrados são a Bíblia dos Hebreus e inclui a Torá, o Pentateuco. De acordo com os judeus, é considerado o livro sagrado, que foi revelado diretamente por Deus.
fazem parte da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuterônimo, os Profetas e outros livros. Talmud, formado por um conjunto de ensinamentos do judaísmo, além de tratar-se de um guia de leis religiosas. Tabu no judaísmo era antigamente uma instituição de fundamentos religiosos que atribuía caráter sagrado a determinados seres e obrigações ou lugares, interditando qualquer contato com eles. Deus fez um pacto com Moisés antes de subir o monte de Sião em 3500 a.C. Quem foram os construtores do primeiro templo? Saul, Davi e Salomão. Jesus. Os judeus ainda olham para Jesus como um profeta que fundou um movimento responsável por um legado de violências e conversão forçada do seu povo, vide a Inquisição. DNA de árabes e judeus. As duas nações dependem de uma mesma tribo. Viveram no Oriente Médio, por volta de 4000 a.C. Muito antes de Abraão, israelitas, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas primos, são irmãos genéticos. Árabes na Península Ibérica. A partir de 409 d.C., enquanto o Império Romano entrava em colapso, a Península Ibérica era invadida por povos de origens germânicas, iranianos, eslavos, suecos, vândalos, bríos, alados e visigodos, conhecidos pelos romanos como bárbaros, que recebiam terras federadas. No século IV, se estabeleciam em terras romanas, em troca eles ofereciam as suas forças militares para o Império Romano. Era uma troca de posição. O Império Romano deixava eles ficarem em suas terras e eles eram obrigados, em uma emergência, a lutar pelo Império Romano. Os bárbaros, principalmente os suevos e visigodos, absorveram em grande escala a cultura e a língua da península. Desde que a administração romana fecharam, a Europa entrou na Idade Média ou medieval, que vai do século V d.C. ao século XV d.C. E as comunidades ficaram isoladas. O latim popular continuou a evoluir de forma diferente, levando à formação de um porto ibério romano lusitano, ou proto-galego-português. Desde o ano 711 d.C., com a invasão islâmica na península, que também introduziu pequeno contingente de sequibilas, termo que designa mercenários, escravos no mundo medieval, árabe e islâmico. O árabe tornou-se língua administrativa das conquistas, mas sem se converter ao islamismo. Em 1297, com a conclusão da conquista por Portugal, o rei Dom Dinis I prosseguiu a pacificação em matéria legislativa e centralizou o poder, adaptando a nova realidade, introduzindo 1000 palavras árabes na língua portuguesa. Ao fim, dentre os vocabulários que os árabes legaram à língua portuguesa, uma grande maioria é facilmente identificável pelo prefixo "a", que corresponde ao artigo definido árabe. Os termos derivados do árabe testemunho da passagem do árabe pelo território português durante quase 5 séculos. Palavras de origem árabe incorporado ao português: alcaide, chefe; algibeira, bolso; aruca, a bela; algarde, o ocidente;
azulejo, pedra pintada, algema, pulseira. Temos também xadrez, shampoo, xerife, enxaqueca, enxoval, enxofre, haxixe, safra, zene e checkmate e etc. As fontes estão na descrição abaixo. Um abraço, felicidade. Não esqueça do Dom Cildo. Dá uma moral nesse canal, para o canal subir de produção, para que o YouTube entenda que vocês estão ao meu lado. Que o mundo não julgue que estou trabalhando inutilmente, gastando as minhas forças na internet. Um abraço, felicidade.